Pessoal, essa semana eu vou colocar aqui um vídeo mais curtinho, também visando o enfoque clínico, a aplicação clínica das evidências científicas em relação aos antibióticos. Eu denominei esse vídeo de as 5 fake news que são contadas em relação à antibiótico-terapia, e muita coisa é falada de forma incorreta, de forma imprecisa. Então eu vou tentar de uma maneira rápida, de uma maneira simples, tentar desmistificar alguns conceitos que não necessariamente são verdadeiros. O primeiro mito que eu gostaria de conversar com vocês é a afirmação que a gente escuta bastante, que o antibiótico é o medicamento que vai curar uma infecção. Não é bem assim. Nós sabemos que os antibióticos têm a sua ação bacteriostática, têm a sua ação bactericida. Então, os antibióticos são fármacos, são medicamentos direcionados ao controle das infecções e ao combate aos micro-organismos, mas eles não são os responsáveis por erradicar essa infecção do nosso organismo. Quem elimina a infecção é o nosso sistema imunológico. São as nossas células de defesa que vão ali combater as bactérias, impedindo o seu crescimento e eliminando o nosso problema infeccioso. O antibiótico, ele vai ser muito necessário, ele vai ser muito importante quando a densidade de contaminação ela está elevada, ou seja, quando o número de micro-organismos está tão alto, está tão concentrado ali no tecido, que a nossa célula de defesa, o nosso sistema imunológico não está dando conta de combater, de impedir o crescimento, de impedir a disseminação dessa infecção. Aí o antibiótico pode e deve ser utilizado, ele é importantíssimo nessas situações. E a função do antibiótico não é eliminar a infecção. A função do antibiótico é diminuir a densidade de contaminação, diminuir a carga de micro-organismos presentes no processo infeccioso, para o nosso sistema imunológico assumir o controle da situação e aí sim conseguir eliminar essa infecção. Então percebo que o antibiótico ele é um coadjuvante, é uma ajuda necessária que nós, profissionais da área da saúde, devemos ter ali guardadinha ali na manga para usar somente quando necessário. Mas quem cura a infecção é o nosso sistema imunológico. O segundo mito, e a segunda afirmação, e essa é muito mais comum da gente ouvir até, é que uma vez instituído o regime antibiótico, eu obrigatoriamente devo manter essa antibiótico-terapia por 7 dias, a gente escuta até por 10, por 15 dias, porque senão o paciente vai criar uma resistência ao antibiótico e aí o antibiótico não vai funcionar mais. Isso é muito comum a gente escutar. Nós escutamos isso tanto de pacientes quanto de profissionais da área da saúde. Não só nós, cirurgiões dentistas, como a área médica também às vezes bate muito nessa tecla. Desde 1996, Palaski já publicou a afirmação no célebre artigo sobre micro-organismos, sobre microbiologia e a ação dos antibióticos sobre esses micro-organismos, que o nosso termômetro, o nosso parâmetro para decidir a duração da antibiótico-terapia é a diminuição dos sintomas. Nós, na odontologia, mais especificamente, eu sou endodontista, então eu puxo mais um pouquinho para a endodontia mesmo, nós só vamos precisar do antibiótico quando essa infecção ela está começando a se disseminar para os outros tecidos. Ou seja, o organismo não está conseguindo conter essa infecção localmente. Aí eu vou precisar entrar com antibiótico. O antibiótico, como eu já afirmei na pergunta número 1, na fake news número 1 que a gente leu aqui, ele vai diminuir a densidade bacteriana até o nosso organismo tomar conta do combate, conseguir combater efetivamente esse crescimento bacteriano no local infeccionado.
Uma vez o antibiótico cumprindo a sua função, ou seja, diminuindo a carga bacteriana e o nosso organismo tomando conta do processo de combate aos micro-organismos, eu já não preciso mais do antibiótico. O antibiótico nesse tipo de situação, após a diminuição dos sintomas, após o controle da infecção, ele tem um potencial muito maior de gerar efeitos adversos, efeitos que podem prejudicar o paciente ao invés de ajudar. Nas próprias recomendações que saíram em 2019 da Associação Americana de Odontologia, a indicação de antibióticos deve variar, segundo o que está publicado, publicação recente agora de 2019, entre 3 a 5 dias, dependendo da remissão dos sintomas do paciente. Então, raramente a gente vai usar o antibiótico por mais de 5 dias. E o nosso termômetro para suspender a antibiótico-terapia é a melhora clínica do nosso paciente, é a diminuição dos sintomas. Então, protocolos rígidos de 7, 10, 15 dias, eles são muito usados na área médica. Nós, na área odontológica, nós temos a possibilidade maravilhosa de intervir clinicamente, de fazer uma drenagem no abscesso. A partir do momento que eu dreno esse abscesso, automaticamente eu já diminuo a densidade de contaminação. Então o antibiótico ele é dificilmente usado rotineiramente, raramente a gente vai precisar do antibiótico, e quando precisar, o termômetro para saber quando nós devemos suspender é a melhora clínica, a diminuição dos sintomas do paciente. A afirmação 3, que a gente ouve bastante também de profissionais, colegas da área da saúde, é que se tem infecção, obviamente eu vou precisar do antibiótico. Nem sempre. Estima-se que aproximadamente 60% das infecções humanas elas são controladas pelo sistema imunológico sem a necessidade de um antibiótico. 60%, ou seja, a maioria das infecções, eu não vou precisar entrar com antibiótico terapia. Existe até eu vou deixar depois o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Existe até uma publicação, se eu não me engano, saiu em 2008 nos Estados Unidos, que mostrava que 80% dos pacientes que procuram a área médica por um problema infeccioso não precisaria do antibiótico. Então percebam que o antibiótico, como eu já falei para vocês, ele é aquela carta coringa que a gente tem que ter ali no nosso hall de possibilidades, mas que só deve ser usado e só vai ser necessário ser utilizado uma vez que o sistema imunológico esteja falhando no controle e no combate aos processos infecciosos. A fake news número 4, e isso preocupa muito a gente, é a afirmação de que a principal causa de endocardite infecciosa são os nossos procedimentos odontológicos. Isso não tem muito fundamento, pessoal. Essa história surgiu porque há anos atrás, décadas atrás, o perfil bacteriano encontrado nas endocardites era predominantemente constituído de streptococcus. Streptococcus a gente sabe que são bactérias da cavidade oral. Então presumia-se que nós, cirurgiões dentistas, durante a manipulação dos tecidos, num procedimento mais invasivo, numa extração de terceiro molar, numa raspagem subgengival, numa endodontia, numa apsectomia, nós levaríamos, através dos nossos procedimentos, essas bactérias presentes na cavidade oral, presentes na saliva, para dentro da corrente sanguínea, e via corrente sanguínea essa bactéria se alojaria no coração, gerando endocardite infecciosa. Então, durante muitos anos, nós, cirurgiões dentistas, fomos os grandes vilões da endocardite.
Hoje em dia isso tem mudado, pessoal. E isso é explicado através de alguns fatores. Primeiro, o perfil da endocardite bacteriana hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, o tipo de bactéria mais encontrado nas endocardites são os Staphylococcus aureus, são bactérias presentes na pele. Especula-se que isso possa estar envolvido muito com os usuários de drogas injetáveis, que através de um uso sem asepsia correta das drogas injetáveis, estaria levando essas bactérias presentes na pele para a corrente sanguínea, gerando possivelmente uma endocardite. Então esse é o primeiro ponto. Hoje em dia o perfil microbiano das endocardites não é mais constituída predominantemente por Streptococcus, mas sim por Staphylococcus. Isso já afasta um pouquinho a nossa responsabilidade enquanto profissional na ocorrência da endocardite infecciosa. O segundo ponto é que existem inúmeros trabalhos demonstrando de forma eficaz e de forma contundente que a maioria de pacientes que tiveram endocardite infecciosa não foram submetidos a procedimentos odontológicos nos meses que antecederam a ocorrência da doença cardíaca. O que especula-se muito, e isso tem um bom fundamento, e eu não descarto essa boa possibilidade, é que um paciente com um problema periodontal, por exemplo, que tenha uma gengivite crônica, que tenha aquela doença periodontal instalada, durante a mastigação, durante a própria escovação, durante o uso do fio dental, ele mesmo possa estar levando bactérias para a corrente sanguínea, o que poderia gerar uma endocardite infecciosa. E isso é muito mais... tem muito mais plausibilidade do que os nossos procedimentos odontológicos, que normalmente são feitos em condições de asepsia. Qualquer procedimento cirúrgico, normalmente o paciente é submetido a uma asepsia com clorexidina, que vai reduzir drasticamente a quantidade de micro-organismos na hora da nossa intervenção. Então, hoje em dia, considera-se que a endocardite infecciosa não tenha uma relação muito grande com o procedimento odontológico em si. Mesmo se o perfil bacteriano encontrado naquele paciente específico que teve endocardite for predominantemente constituído de Streptococcus. A possibilidade que o paciente tem de ter provocado essa endocardite sozinho, durante a mastigação, durante a higienização, é muito maior do que talvez um procedimento controlado que nós, cirurgiões dentistas, estejamos fazendo em nossos pacientes. E além disso, nós temos o recurso que pode ser lançado mão da profilaxia antibiótica, que discute-se até um pouquinho a eficácia, se essa profilaxia antibiótica realmente preveniria uma endocardite infecciosa, mas em situações que nós consideramos que o paciente esteja em risco de desenvolvê-la, é uma outra conduta que pode ser associada para prevenir ainda mais a ocorrência desse evento cardíaco, que pode ter consequências graves para o nosso paciente. Então esse mito de que nós dentistas somos responsáveis pelas endocardites infecciosas, ainda bem hoje não é encarado com tanta seriedade pelo mundo científico, pela classe médica e odontológica também. E a fake news número 5, a mentira número 5, a informação incorreta número 5, que eu trouxe para vocês aqui, é uma coisa que me preocupa, porque eu ouço de colegas profissionais da saúde, de colegas cirurgiões dentistas, que mesmo sem a necessidade do antibiótico, o colega vira e fala: eu vou prescrever, porque se não ajudar, também mal não vai fazer.
Já foi discutido aqui em outros vídeos e eu vou fazer mais vídeos sobre isso porque é um assunto muito importante. A influência direta que a prescrição incorreta, principalmente por tempos prolongados, sem necessidade de um antibiótico, possa ter na pressão seletiva, que vai gerar infecções resistentes, que vai gerar o surgimento das superbactérias. Então, a prescrição incorreta, fármaco incorreto, indicação incorreta, dose incorreta e principalmente tempo prolongado do uso do antibiótico está diretamente relacionado ao surgimento de infecções resistentes, ao surgimento de bactérias que criam resistência aos antibióticos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o antibiótico é um medicamento, ele é um fármaco, ele é uma droga, e como toda droga possui os efeitos farmacológicos desejáveis, que são aqueles efeitos que a gente deseja quando está administrando ao paciente, mas é inerente à presença dos efeitos adversos, dos efeitos colaterais que possam fazer mal para o nosso paciente. Via de regra, nós, cirurgiões dentistas, vamos prescrever esses antibióticos via oral. Esse medicamento ele vai ser ingerido pelo paciente, vai passar ali pelo estômago, vai ser absorvido pelo intestino, e lá no intestino ele já vai provocar uma grande alteração da flora microbiana. Não é por acaso que o aparecimento de diarreia no paciente seja um dos efeitos colaterais mais comuns. Uma vez no organismo, ele vai ser distribuído para vários tecidos do nosso corpo via corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, vai ser eliminado pelos rins e urina. Então, percebam quantos órgãos e quantos locais esse antibiótico passou, além daquele local-alvo que a gente espera que ele vá fazer o efeito. Então eu posso ter efeitos colaterais intestinais, efeitos colaterais em níveis estomacais, eu posso ter efeitos colaterais no fígado, eu posso ter sobrecarregamento do rim. Então essa história de eu dou antibiótico porque se não ajudar mal também não faz, é outra história que a gente tem que acabar na odontologia e na área médica em geral. E uma sexta fake news aqui que a gente poderia colocar, mas eu não coloquei de propósito, porque eu vou deixar isso para talvez um vídeo que eu vou falar só sobre isso, é que o antibiótico ajuda no controle e prevenção de dor, né? Isso, alguns profissionais ainda falam esse tipo de afirmação e muitos, mas muitos pacientes acreditam nisso também. Se está doendo, eu preciso tomar um antibiótico. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, tá? É importante a gente pontuar aqui que o antibiótico não atua nem diretamente, nem indiretamente nos mecanismos de ocorrência ou de prevenção das dores de origem inflamatória, que são as dores que acometem a odontologia, e não deve ser usado para esse fim, ok? Mas isso é um assunto para um outro vídeo que com certeza em muito pouco tempo eu vou colocar aqui para vocês, os mecanismos da dor e quais os medicamentos que realmente podem ajudar no controle e prevenção das dores de origem inflamatória. Então essa semana um videozinho mais curto, é isso que eu queria falar para vocês aqui, pessoal. Uma boa semana e segunda-feira que vem a gente volta com um assunto de interesse na nossa área de odontologia, farmacologia e evidências científicas. Grande abraço, boa semana.